Palavra fiel e verdadeira. Com o pastor Gleidstone Rothschild. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gleidstone Rothschild. Você está no nosso canal. E neste vídeo eu irei trazer para você um pouco sobre a escola bíblica dominical. A gente tem tratado muito aqui sobre pregação, falado bastante sobre este assunto, também sobre indicações de livros, mas hoje, em especial, eu quero trazer a escola bíblica dominical. Nós iremos falar sobre a escola bíblica dominical, sua origem, sua importância e função. Recentemente eu falei sobre isso na igreja onde estou pastoreando e foi algo maravilhoso, porque nós trouxemos este assunto que eu vou abordar aqui. É claro que lá a gente levou mais tempo, mas eu pretendo aqui, no tempo que temos, falar questões importantíssimas sobre a escola bíblica dominical, a famosa EBD. Em primeiro lugar, o que é a escola bíblica dominical? A escola bíblica dominical é o ministério de ensino sistemático da palavra de Deus, realizado tradicionalmente aos domingos pela manhã. Todo domingo, as igrejas que possuem esse departamento, e são muitas as igrejas, realizam suas escolas bíblicas. Tem como objetivo formar discípulos maduros, conhecedores da fé cristã, prontos para viver e ensinar o Evangelho. E isso está dentro daquilo que Jesus disse em Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E também o que Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 16, quando ele fala: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A escola bíblica dominical faz isso. A escola bíblica dominical, domingo após domingo, forma discípulos. A escola bíblica dominical instrui na palavra. Tendo em vista que já sabemos o que é a escola bíblica dominical, vamos falar um pouco sobre a origem histórica da EBD. A escola bíblica dominical surgiu em 1780 em uma cidadezinha, Gloucester, na Inglaterra, e foi idealizada por Robert Hicks, que era um cristão anglicano e trabalhava em um jornal como editor. O seu objetivo inicial era atingir as crianças pobres e analfabetas. Este era o objetivo dele. Tradicionalmente, a escola bíblica ela não começou ensinando, veja só que interessante, não era assuntos bíblicos somente, mas Robert Hicks, ele utilizava a escola bíblica para ensinar leitura, valores morais e, é claro, aplicava a Bíblia, ensinava a Bíblia. É interessante, né, que apesar de ele ser anglicano, ele estendeu isso para toda a população da cidade onde ele vivia. E isso gerou grandes resultados. Muitas crianças, adolescentes deixaram a criminalidade e foram instruídas assim na palavra de Deus. Aqui no Brasil, nós temos registrada a primeira escola bíblica em 1855. Já haviam reuniões anteriores a isso, mas em 1855, mais precisamente no dia 19 de agosto, olha só, vai fazer aí 55, vai fazer 70 anos, dia 19 de agosto. Lá em Petrópolis, o casal de missionário Robert Reid Calley e Sarah Calley, eles realizaram a primeira escola bíblica dominical oficializada no Brasil. Você já tem aqui a origem da escola bíblica dominical. Então veja que ela surge não como nós a temos hoje, mas ela surge primeiramente ensinando outras coisas além da Bíblia, no caso lá na Inglaterra, mas aqui no Brasil ela já vem com esse caráter bíblico. Só que com o passar do tempo ela vai adquirir estrutura. Agora vamos falar sobre a importância da escola bíblica dominical. Qual a importância da escola bíblica dominical?
Ora, deixa eu falar algo aqui. Eu tenho 17 anos que sirvo a Cristo. Desses 17 anos, eu estudo 17. São 17 anos estudando a palavra de Deus, entre teologia e filosofia, línguas originais, enfim. Eu estudo direto. Boa parte do estudo que eu faço foi pago. Eu paguei a faculdade de teologia, paguei a faculdade de filosofia, não nessa ordem, primeiro foi filosofia, depois foi teologia. Os meus livros que aqui eu tenho, tudo isso, é claro, é um investimento, gera custos, mas a escola bíblica dominical tem exercido grande importância na minha vida, grande importância. Isso é um testemunho pessoal meu. Meu pai era amante da escola bíblica dominical, ele amava a escola bíblica. Eu acordava pela manhã e meu pai estava com a revista e a Bíblia, ambas abertas em cima da mesa. Ele fazia todas as leituras diárias, ele estudava para então lecionar. Ele era amante da escola bíblica e com certeza isso também me ajudou bastante, mas eu sou frequentador assíduo da escola bíblica e não porque sou pastor, não. Antes de ser pastor eu fazia isso já, não perdia uma. E boa parte do que eu sei hoje eu aprendi na escola bíblica dominical. Aí é uma importância tremenda. E a escola bíblica ensina a Bíblia com profundidade, porque a escola bíblica pega geralmente lá 13 lições, que é o caso da maioria, né, das revistas de EBD, e trabalha essas 13 lições de uma forma sistematizada. Tanto a revista da CPAD quanto outras revistas, né, outras denominações. Então a escola bíblica ela faz isso, ela faz com profundidade, porque se dedica a um tema. E fazendo isso, a igreja é firmada na verdade. Outra questão, a escola bíblica fortalece famílias. Por quê? Porque famílias inteiras vão para a escola bíblica. Vai o homem, a mulher, as crianças, ou seja, pais e filhos, e chega numa EBD estruturada, lá tem a sala para cada um deles. Então, além de fortificar a igreja, fortifica as famílias, pois envolve crianças, jovens, adultos, todos no ensino da palavra de Deus, no aprendizado da palavra de Deus. A escola bíblica dominical promove o crescimento espiritual, capacitando os membros a resistirem ao erro e a pregarem com convicção. É um instrumento de discipulado contínuo. Eu estou lendo aqui, irmãos, porque aqui está todo o esboço do que eu estou falando e está batendo reflexo aí, né? Mas isso aqui foi justamente o estudo que eu fiz para apresentar na igreja. Eu estou apresentando aqui para vocês. Oséias 4:6 é dito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui nós vemos a importância do ensinamento, do aprendizado, da gente abraçar. É preciso que nós abracemos a escola bíblica dominical. Eu vou falar um pouco disso mais adiante, né, sobre a importância de todos abraçarem, mas não é somente alunos, líderes em geral precisam abraçar a escola bíblica dominical. A gente já viu aqui o que é a escola bíblica dominical, a origem da escola bíblica dominical e a importância da escola bíblica dominical. Agora vamos ver o papel do professor de EBD. O professor de escola bíblica dominical não pode ser um leitor de revista apenas. Ele tem que ser aplicado naquilo que ele faz. Ou seja, nós temos uma revista de escola bíblica dominical, a minha está até aqui, tá? Que é desse trimestre que nós estamos estudando. Talvez você é de outra denominação, que não a Assembleia de Deus, ou até mesmo a Assembleia de Deus que não usa essa revista, né? Mas aqui nós temos essa lição. E eu não posso abrir aqui, eu vou pegar uma lição aqui, até que já passou. Deixa eu ver uma lição aqui. Um tema interessante. Todas são, né? Mas tá, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Eu não posso pegar essa lição aqui e apenas ler o seu conteúdo para a classe e até mesmo quando eu for estudar
eu só ler isso aqui? Eu tenho que ser um pesquisador. Primeira coisa, eu tenho que ter a Bíblia. Eu não estou com a Bíblia aqui agora, mas deixa eu pegar uma. A minha Bíblia ainda está na bolsa. Você vê, eu estou arrumado. Eu cheguei da igreja, culto de ceia, e estou gravando essa aula. Mas, primeiramente, Bíblia. O professor de escola bíblica tem que se preparar na Bíblia. Lição. Ora, na lição de escola bíblica, nós temos aqui texto áureo, que geralmente é o texto que a lição vai estar girando em torno dele. A verdade prática. E nós temos a leitura diária. Essa leitura diária aqui, que é mostrada, essa leitura deve ser feita pelo professor. O professor precisa ler os textos bíblicos. Tem muita gente que tem problema de fazer devocional. Isso aqui é uma ótima maneira de você fazer um devocional usando a leitura diária da sua revista. Depois ele vai, então, para o conteúdo da lição. Tá? Nós temos o conteúdo da lição. E o conteúdo nós temos o tema da lição, né, que é o título. Aí temos geralmente 3 tópicos, subtópicos, e o professor vai se debruçar diante disso. Mas ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que buscar fontes. Hoje nós temos pessoas no próprio YouTube que dão ensinamentos, né, subsídios para as lições de EBD. A gente tem alguns, por exemplo, nós temos o pastor Ciro Sanches Iborde, que é um mestre das Assembleias de Deus. Ele faz isso toda semana, ele tem ali os subsídios para as lições da EBD. O professor pode estar ouvindo para entender melhor, para anotar algumas coisas, mas é necessário que o professor ele tenha aí também conteúdos, né, ou melhor, materiais para ele poder pesquisar. Todo professor precisa ter pelo menos um dicionário bíblico, uma teologia sistemática. Ah, mas eu não tenho condições. Legal, realmente tem pessoas que não têm condições. E eu digo legal pelo quê? É uma oportunidade da igreja investir no professor. Eu, particularmente, irmãos, eu faço isso. Eu, sendo pastor, o que é que eu faço? Eu vejo que tem professores de escola bíblica, eu compro o livro de apoio, dou aos professores, já presenteei e faço isso, dando dicionários bíblicos, tá? Teologia sistemática, para que o professor tenha material para consultar. Então não é só exigir, mas também temos que arrumar os meios para que as pessoas possam ser abençoadas. Então o professor tem que fazer isso. O professor ele tem outra coisa, o professor tem que estimular os alunos a fazerem o seu estudo, né? Que os alunos estudem a lição em casa, façam perguntas na sala de aula, isso é de suma importância. Tendo falado sobre o professor, vamos falar sobre o aluno, o papel do aluno. O aluno é chamado a ser diligente. O aluno tem que ser um aluno que leva a sério, o professor está ali, se preparou para dar uma aula, então o aluno tem que valorizar essa aula, tem que ser participativo e constante no aprendizado. O aprendizado é feito assim, professor-aluno, aluno-professor. O aluno tem que ser participativo, tem que ser alguém que participa, alguém que é constante, tem que perguntar realmente. Alunos, perguntem aos seus professores, encham eles de perguntas, é claro, concernente ao que está sendo estudado. Não adianta nós estarmos em uma lição que está falando sobre a igreja de Jerusalém e sair uma pergunta sobre a Arca de Noé. Isso não convém. A pergunta tem que ser relacionada à lição que está sendo estudada, porque senão sai do contexto. E professores precisam ter o quê? Precisam ter autoridade e precisam ter firmeza para não deixar que a aula descambe. Porque às vezes uma pergunta feita fora do contexto da lição vai fazer com que a aula tome outro rumo. E isso é péssimo, isso é ruim, isso frustra o professor, mas também frustra os alunos. Geralmente quem perguntou não, mas aqueles que estão ali querendo aprender vão ver, poxa, a aula não foi proveitosa porque o professor ele tomou um outro rumo, não soube administrar a aula. Quero falar um pouco sobre a metodologia para uma boa aula de EBD. Metodologia. O professor ele precisa ser metódico. Como assim? Ele tem que ter uma metodologia. Ele tem que se preparar para a sua aula. Como? Iniciando tudo com oração. Tudo que a gente faz é com oração.
oração. Oração é importantíssimo. Tem que ter leitura, organização, tem que ser organizado, não pode ser uma pessoa desorganizada. Eu estudo quando der, eu me preparo quando der. Segunda não me preparo, terça não me preparo, quarta, talvez, quinta. Na sexta tá apavorado, no sábado não tem jeito, domingo de manhã ele ainda está procurando ali por onde começar. Isso está totalmente errado. Então o professor ele precisa ser alguém que se prepara, né? Ele tem que ter uma metodologia, ele tem que seguir à risca, começando com oração, depois os estudos. Outra questão, o professor tem que ter clareza na sua linguagem. Ele tem que falar aquilo que o aluno consegue entender. Não adianta ele querer falar linguagem difícil, né? Existem professores que começam a se aperfeiçoarem e aí quer trazer uma linguagem difícil para a sala de aula. Isso é complicado, isso é ruim, isso não funciona. Seja simples. Ser simples não significa ser raso. Jesus foi profundo em seus ensinamentos, mas ele nunca foi raso. Nós vemos Jesus falando sobre verdades espirituais profundas, trazendo ensinamentos profundos, mas com uma linguagem simples. O professor precisa ter uma linguagem simples. Ele não pode falar coisas que as pessoas não entendem. Assim é o professor de escola bíblica dominical. Seja como Jesus, ensine com uma linguagem simples. Isso vale também para a pregação. Precisamos ser simples, não usar palavras, né, que os alunos vão ouvir, ou a igreja vai ouvir e vai ficar ali pensando o que quer dizer isto. Trazer exemplos que as pessoas não vão entender. Seja simples, porém profundo. Já estamos chegando no final desse vídeo, mas eu quero falar aqui sobre desafios e soluções para a EBD. Desafios. Nós temos desinteresse por parte de muitos. Esse desinteresse, por vezes, é por causa de professores que não têm uma boa didática, não se dedicam e aí o aluno fica desinteressado. Mas também nós vemos lugares onde há professores que se preparam, mas mesmo assim os alunos são desinteressados. Isso é um grande desafio. Como trazer esses alunos para a escola bíblica? Bom, primeiramente, oração. Segundo, liderança. A liderança precisa abraçar a escola bíblica. Nós vemos igrejas onde presbíteros não vão na escola bíblica dominical, onde auxiliares de púlpito não vão na escola bíblica dominical. E pior, igrejas onde o pastor ou pastores não vão na escola bíblica dominical. Aí o aluno vai olhar e vai falar, se eles não vêm, também não vou vir. Imagina, um líder de jovem que não vai na escola bíblica dominical. Um líder de adolescente que não vai na escola bíblica dominical. Uma irmã que está à frente do círculo de oração que não vai na escola bíblica dominical. É complicado. Tudo começa pela liderança. Nós somos exemplo. Devemos ser exemplos dos fiéis. Então devemos fazer isso de forma diligente. Eles precisam ver em nós. Eu creio que esse é um bom caminho para nós já começarmos a resolver o desinteresse pela escola bíblica. Tem que partir de nós. Para finalizar, muito se fala sobre avivamento. E eu creio que uma igreja avivada é onde há uma escola bíblica dominical empenhada. Uma escola avivada é assim, porque o avivamento traz o amor pela palavra. E a escola bíblica dominical é onde nós temos a essência da palavra. Principalmente pentecostais. Por quê? Os pentecostais por muito tempo não tiveram seminários teológicos, não tiveram escolas teológicas, líderes com formação teológica, mas sempre teve a escola bíblica dominical. E eu vejo a escola bíblica dominical como um local onde nós vemos se uma igreja é avivada ou não. Isso é um termômetro. Então, a escola bíblica, ela é um referencial. E eu creio que, através dela, não só uma igreja mostra que é avivada, mas também, através da escola bíblica, o avivamento pode começar. Quem sabe, pessoas que tanto buscam o avivamento se esqueceram da escola bíblica dominical. Volte à escola bíblica, estruture a sua escola bíblica e você vai ver o que Deus vai fazer. Este é o vídeo, uma pequena aula aqui sobre a escola bíblica dominical. Qual tópico aqui que te chamou mais a atenção? Ou o que você gostaria que eu falasse mais? Você pode deixar no comentário desse vídeo. Também não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal se você não for inscrito.